Nossa obediência, ela precisa ser visibilizada. Nós precisamos testemunhar que somos homens e mulheres obedientes. Nós temos tido medo do Espírito. Nós temos tido dificuldade de fazer abertura para as manifestações do Espírito. Aliás, quando numa assembleia acontece algum fenômeno, alguma ação extraordinária, desde ela ser comentada positivamente, ela é comentada negativamente. Vocês viram que exagerados? Verdadeiramente é um povo fanático. Parecem que eles querem ser mais. E os comentários são esses. Nós temos tido medo de fazer a experiência desse ministério do Espírito que atuou com tanta eficácia, tem atuado ainda com tanta eficácia na Igreja Católica Apostólica Romana, mas alguns têm sentido medo. Mas será por que do medo, padre? E aí vem uma verdade. Porque nos afastamos, melhor dizendo, do Espírito. Houve um afastamento, um distanciamento. E nós fomos vivendo uma vida comum, aparentemente natural. Não queremos mais contatos com o sobrenatural, porque o sobrenatural nos assusta. O sobrenatural nos causa medo, nos causa pavor. Para que tudo isso? Não há necessidade de tudo isso. Ah, isso é coisa de fulano de Beltrano. E assim sucessivamente. Nós não temos dimensão da grandeza desse ministério que nos foi revelado, que foi dado gratuitamente à igreja e que por ele fomos salvos. Por isso nos afastamos. Infelizmente. Olha como que são nossas assembleias hoje. Nós estamos chegando ao comum do comum. Porque qualquer reação contrária ao comum, ela já provoca um mal-estar, talvez em muitos da assembleia. Se o Senhor se manifestou de forma tão extraordinária, quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta, vai imaginando o espetáculo, se fez ouvir. No acampamento, todo o povo se pôs a tremer. Diante da manifestação da glória, em vez de acontecer um júbilo, uma alegria, uma exultação, o povo começou a tremer. Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus. E eles ficaram parados ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre o monte, no meio do fogo. A fumaça subia como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. Imagina o espetáculo. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. Acontece um outro evento que eu já citei. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu como que um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito agia, conforme o Espírito se manifestava. Qual foi o comentário daqueles que não tiveram a experiência do Espírito? Eles estão bêbados. Eles estão bêbados. E Pedro vai dizer, não, eles não estão bêbados. É apenas 9 horas da manhã. Como que eles podem estar bêbados? Nós precisamos pedir ao Senhor que essa graça ela seja atualizada. Há quanto tempo você não faz uma experiência extraordinária com o Espírito? Cadê o Espírito que agia com tanta naturalidade?
Evaporou-se? Por que voltamos ao natural? Paulo vai dizer aos Gálatas: ó Gálatas estúpidos, insensatos, vocês começaram tão bem pelo Espírito, quereis agora, diz o apóstolo, terminar na carne? Quereis agora? O Espírito que gerava dentro de nós, que fecundava em nós, assim como uma mulher que fica grávida, o Espírito que ia despertando dentro de nós um desejo tremendo de santidade. Que desse desejo tremendo de santidade? Aliás, é radicalidade demais. Não precisa de tudo isso não. Para que tudo isso? Isso é coisa de extremistas. Podemos viver com muita naturalidade, sem precisar desses radicalismo. Até acusa-nos de radicalismo. Amados, que não aconteça conosco essa afirmação do apóstolo. Que não aconteça conosco. Precisamos correr atrás desse mistério e querer fazer a experiência com ele a cada novo dia. Realmente nós fomos sendo podados. Toda poda em si, ela dói porque machuca. Mas toda poda, uma vez podada, é para que ela produza mais. Muito mais. Que a árvore também fique muito mais exuberante. Nós não aceitamos a poda. Diante das podas, preferimos permanecer raquíticos. E com isso, a graça que nos foi dada é como se ela estivesse evaporando. Por quê, Padre? Porque infelizmente nós não mais obedecemos às moções do Espírito. Estamos muito mais atrelados à carne. Vós não recebeste, diz o apóstolo, um espírito de timidez, um espírito de covardia. Nós não recebemos. Nós recebemos um espírito de ousadia, de valentia, de parresia. Precisamos pedir ao Senhor que Ele atualize esta graça. Ah, foi tão bom, Padre. Era tudo tão maravilhoso, Padre. Nós nos assustamos com pouca coisa. E até apontamos essa pouca coisa numa crítica tremenda sobre esta pouca coisa. Observa. Observa. Aliás, nós nos tornamos como a mulher de Ló, curiosos. E não mergulhamos no mistério porque a nossa curiosidade não nos permite mergulhar. Observa. E porque ficamos tomados por este espírito de curiosidade, em vez de fazer o mergulho, quando saímos da presença, saímos fazendo os piores comentários, levantando as piores críticas. Não é por aí o caminho. Precisamos voltar a querer fazer as experiências que o Senhor tem dado à igreja neste tempo. E se nós não podemos fazê-las publicamente, então façamos de uma forma privada, mas façamos. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo ao Pai que está nos céus. Mas deixa que nesse segredo ao Pai que está nos céus o Espírito se manifeste. O Espírito volte a falar. Cadê as profecias? Cadê as interpretações das línguas? Cadê as palavras de revelações? Onde que elas se encontram hoje? Há quanto tempo que o Senhor não se revela mais? Por quê? Porque nos fechamos. Em vez de fazermos a experiência contrária, temos feito a experiência de Moisés, vivido o ministério da morte. Não.
Infelizmente, a palavra hoje afirma: se o ministério da morte, gravado em pedras, teve a sua importância, porém passou, mais glorioso não será o ministério do Espírito? Mais glorioso? Cadê a glória desse ministério? Glória é glória, esplendor é esplendor. Cadê a glória, a beleza, o fulgor desse ministério? Apagou-se, padre. É como se o padre viesse aqui e fizesse: soprei. Está apagado agora. Graças a Deus que existe ainda algumas acesas. Talvez poucas acesas, mas ainda existe chama. Ainda existe brilho. Ainda existe poucos, mas ainda existe sinais. Que Ele não desapareceu do meio de nós e que Ele não vai desaparecer do meio de nós. Conserve, pelo menos em você, a graça que lhe foi dada. Uma vez eu estava orando, eu, Padre Roger, alguns seminaristas. Eu dizia ao Senhor junto com o Padre, e orando carismaticamente, como sempre oramos, graças a Deus. Eu quero morrer assim, Deus me conceda essa graça. E na oração nós dizíamos: Senhor, aquilo que foi destinado a tantos padres, e como estávamos ali entre seminaristas, há tantos seminaristas, e eles não querem, dê a nós, Senhor, nós queremos. Tudo aquilo que foi reservado para eles, e eles não querem, nós queremos. Distribui sobre nós, sobre esta pequena assembleia, que se coloca agora na tua presença. Quanto tempo você não se ajoelha no seu quarto? E no silêncio do teu coração você faz os seus clamores. Fica esperando momentos. Você pode antecipar os momentos, amado. Você pode antecipar. Há quanto tempo você não sente mais a presença e a manifestação? Ele não parou de agir. Ele continua agindo e agindo com muita eficácia. Porque fomos nos afastando desse mistério. Porque fomos deixando com que esta realidade ela se apagasse em nós. Nós estamos nos tornando esses cristãos que o Papa Francisco tem feito grandes reclamações positivas. Numa das colocações dele, ele dizia que nós não podemos ser cristãos pimenta com vinagre. Imagina pimenta, imagina vinagre juntos. Qual seria a sua cara após colocar isso na sua boca? Ele fala: nós não podemos ser cristãos pimenta com vinagre. Nós não podemos ser cristãos com a cara de defuntos. Pessoas que comeram e não gostaram. Cara triste. Mas quem vai trazer essa realidade e fazer com que ela se atualize a cada novo dia em nós? O mistério que foi dado a nós em Pentecostes. Ele não nos tira do vale muitas vezes, mas no vale Ele faz com que vivamos a intensidade da experiência com Ele. Vamos nos colocar de pé por um minuto. Sem preguiça, porque até isso nós temos vivido uma preguiça até de dar respostas a Deus. Erga teus braços e peça somente o renovo de Deus nesta hora. Peça o reavivamento espiritual. Não é a igreja que precisa não, senão você coloca dentro de uma universalidade tão grande. Sou eu, é você que precisamos desta graça. Sou eu, Senhor. Digo agora com toda ousadia: se eles não querem, Senhor, eu quero. Se eles não se abrem, Senhor, eu me abro e deixo o Senhor agir com toda a liberdade em mim, Senhor. Usa do meu ministério, Senhor, usa do meu sacerdócio como o Senhor quiser. Eu não quero, Senhor, reter a tua graça, mas eu também não quero, Senhor, de forma nenhuma barrar
a tua graça, Senhor. Concede-me a graça de neste tempo avançar, Senhor. Avançar mais e mais. Avançar corajosamente, Senhor. A não ter medo de levar os teus, aqueles que me foram confiados, a uma experiência nova contigo, Senhor. Dá-me esta graça hoje, Senhor. Dá-me esta graça deste renovo espiritual, Senhor. Senhor, eu preciso, eu necessito. O mundo precisa, o mundo necessita, Senhor. Usa-me como instrumento, Senhor. Usa-me como instrumento. Nós não recebemos um espírito de morte, Senhor. Não, nós recebemos um espírito de vida, Senhor. E vida em plenitude, e vida em abundância, Senhor. Atualiza agora, Senhor, esta graça em nós. Nós não queremos desobedecer, Senhor. Nós não queremos pagar o preço pela desobediência, mas nós queremos viver na obediência, Senhor. Foi tu mesmo que nos dissestes: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. E nós cremos, Senhor, nós cremos. Atualiza a tua graça em nós, Senhor. Passarão o céu e a terra, mas as tuas palavras não passarão, Senhor. Todas as tuas promessas se cumprirão, e eu creio, Senhor. Atualiza agora, Senhor. Atualiza essa graça em nós, Senhor. Traz o renovo, Senhor. Traz o renovo. Você que ora na linguagem nova, na linguagem do Espírito, deseja que o Espírito lhe possua nesses poucos minutos, um minutinho somente, mas permita que o Espírito te possua. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós te desejamos. Nós te desejamos, Senhor, ardentemente. Queremos voltar, Senhor, a ser enamorados de Ti, Senhor. A sermos apaixonados por Ti, Senhor. Queremos fazê-lo o centro das nossas vidas, Senhor. Nós não queremos nada mais do que o Senhor. Nada mais do que o Senhor. Só o Senhor nos basta. Só o Senhor nos basta. Vem, Senhor. Vem sobre toda a canção nova, Senhor. Vem sobre cada membro desta comunidade, Senhor. Vem sobre todos os membros das comunidades novas, Senhor. Comunidade Shalom, Aliança de Misericórdia, Vida Nova, Nova Vida. Vem, Senhor. Atualiza as tuas graças em nós, Senhor. Nós não queremos ser ministros da morte, não, Senhor. Nós queremos ser ministros da vida, e da vida em plenitude, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo. Que nós não tenhamos medo de Ti, Senhor. Que nós não, de forma nenhuma, Senhor, tenhamos posturas estranhas diante da Tua presença, Senhor, mas que nos abramos mais e mais, mais e mais. Que assim seja, Senhor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já.